A última coisa que imaginei ouvir no hospital, com meu braço recém-quebrado, foi minha própria nora sussurrando entre dentes: "Da próxima vez será pior." E então, aquela dor lancinante quando seus dedos apertaram exatamente onde o osso estava fraturado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, o dela frio como gelo, o meu embaçado pelas lágrimas que tentei conter. Naquele momento, aos meus 68 anos, senti medo como nunca antes. Sou Carmen Pacheco, e esta história que vou compartilhar com vocês no canal Vovó Lembrou não é fácil de contar. Cada lembrança ainda traz um aperto no peito, mesmo agora que tudo passou. Vocês sabem, quando chegamos a certa idade, as pessoas começam a nos tratar de forma diferente. Um olhar de impaciência aqui, uma palavra mais ríspida ali. Começamos a duvidar se estamos mesmo ficando confusos, como dizem, ou se há algo mais acontecendo. No meu caso, havia muito mais. Trabalhei como contadora a vida toda. Números sempre foram minha linguagem, minha certeza no mundo. Me aposentei há alguns anos do banco onde construí minha carreira, mas nunca perdi a habilidade de perceber quando as contas não fecham. E não estou falando apenas de dinheiro. Moro em Florianópolis há mais de 3 décadas, no mesmo apartamento no edifício Boa Vista, de onde vejo o mar quando o dia está claro. Foi aqui que criei meu único filho, Gustavo, depois que meu marido faleceu tão jovem. Talvez tenha sido aí que começaram nossos problemas. Na minha dedicação quase obsessiva ao meu filho, para compensar a ausência do pai. Gustavo cresceu, formou-se engenheiro civil, construiu uma carreira brilhante. Tínhamos uma relação tão próxima que cheguei a temer que ele não encontrasse alguém para compartilhar a vida. E então, como um vendaval, Vanessa entrou em nossas vidas. Lembro-me perfeitamente do dia em que a conheci. Ela com seu tailleur impecável, o sorriso medido, os olhos atentos que pareciam analisar cada detalhe da minha casa, de mim. É um prazer finalmente conhecer a mulher que criou um homem tão maravilhoso, ela disse, e me abraçou com um perfume caro que me deixou levemente tonta. No início, confesso, senti aquela pontada de ciúme que toda mãe sente quando percebe que não é mais a única mulher na vida do filho, mas tentei sufocá-la. Vanessa parecia perfeita, executiva bem-sucedida, inteligente, articulada. Falava sobre investimentos, mercado financeiro, coisas que, como contadora, eu entendia bem, e parecia impressionada com meus conhecimentos. A senhora é incrível, Dona Carmen. Agora entendo de onde Gustavo tirou sua determinação, comentava, enquanto tomávamos chá na minha varanda. O casamento aconteceu em menos de 1 ano. Uma cerimônia elegante, mas íntima, na praia de Jurerê. Lembro de ter chorado de emoção enquanto dançava com meu filho, e de Vanessa se aproximar, me abraçar e dizer: "Somos uma família agora." Se eu soubesse o que aquelas palavras realmente significavam, as mudanças foram sutis no começo. Um comentário aqui, um suspiro impaciente ali. Vanessa sempre sorria e me abraçava quando Gustavo estava por perto. "Minha sogra querida", ela dizia, e todos sorriam, encantados com aquela nora perfeita. Mas quando estávamos sozinhas, seu rosto se transformava, como se uma máscara caísse. "A senhora não acha que esse apartamento está ficando grande demais para uma pessoa só?" Começou a perguntar, casualmente. "Gustavo e eu estamos preocupados com a senhora morando sozinha. Esqueceu de tomar o remédio ontem, não foi?" Mas eu não havia esquecido nada. Pequenas mentiras para meu filho começaram. Que eu tinha me perdido voltando do supermercado. Que tinha esquecido o fogão ligado. Nada disso era verdade. Meu neto Lucas, então com 16 anos, era minha alegria. Inteligente como o pai, sensível como a avó. Percebia sua desconfiança quando a mãe falava sobre minhas confusões. Várias vezes o peguei me observando, como se tentasse decifrar se eu estava mesmo perdendo a memória, como Vanessa insinuava. As visitas de Gustavo se tornaram mais tensas. "Mãe, você precisa se cuidar melhor", ele dizia, preocupado. Vanessa me contou que a encontrou vagando pelo corredor do prédio, confusa. Eu negava, claro, mas via a dúvida nos olhos dele. Como poderia ele desconfiar da própria esposa? E pior, como poderia acreditar que uma mulher educada e sofisticada como Vanessa estaria deliberadamente tentando me afastar dele? Em casa, sozinha,
Comecei a fazer anotações. Datas, horas, o que tinha acontecido de verdade versus o que Vanessa dizia que tinha acontecido. Guardava esses papéis na gaveta da minha cômoda, entre minhas roupas íntimas, onde sabia que ninguém mexeria. Era minha pequena resistência, minha forma de me agarrar à sanidade quando começava a duvidar de mim mesma. Minha amiga de infância, Lourdes, foi a primeira a perceber que algo estava errado. Carmen, conheço você há mais de 60 anos. Você não está confusa, nem um pouco. Tem algo estranho acontecendo, disse ela, enquanto tomávamos café na confeitaria perto de casa. Chorei de alívio por alguém finalmente acreditar em mim. O incidente da churrascaria mudou tudo. Era um domingo aparentemente normal. A churrascaria Boi na Brasa estava cheia, barulhenta, cheirando a carne grelhada e mandioca frita. Lucas estava animado com sua aprovação em um concurso de matemática. Gustavo parecia relaxado, finalmente com tempo para a família depois de semanas intensas no trabalho. Foi quando Vanessa começou sutilmente. Dona Carmen, a senhora se lembra daquele médico que visitou semana passada? Acho que precisamos marcar outro horário. Você não tomou os remédios que ele receitou para a memória. Não havia médico nenhum. Não havia remédios. Engoli seco, olhando para meu filho que franziu a testa, preocupado. Lucas me observava com aqueles olhos perspicazes. Não houve médico nenhum, Vanessa. Respondi, tentando manter a voz firme. Ela riu, aquela risada musical que encantava a todos, e tocou meu braço com falsa ternura. Viu só, Gustavo? É exatamente disso que estou falando. A memória da sua mãe está piorando. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Décadas de dignidade, de trabalho honesto, de criar um filho sozinha, sendo ameaçadas por... O quê? Por que aquela mulher estava fazendo isso comigo? Preciso ir ao banheiro, murmurei, levantando-me. Para minha surpresa, Vanessa se levantou também. Vou com a senhora, Dona Carmen. Não quero que se perca pelo caminho, disse ela, sorrindo para os outros à mesa, a nora perfeita e dedicada. No corredor estreito que levava aos banheiros, longe dos olhares da família, confrontei-a. Por que está fazendo isso comigo? Que mal lhe fiz? O sorriso de Vanessa desapareceu como se nunca tivesse existido. Seus olhos se estreitaram, frios como nunca tinha visto antes. A senhora é um estorvo, sabia? Gustavo seria muito mais bem-sucedido sem ter que se preocupar com uma velha intrometida. Acha mesmo que ele acreditaria em você em vez de em mim? Meu filho me conhece, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele sabe que não estou confusa nem perdendo a memória. Foi quando ela deu um passo à frente, seu rosto a centímetros do meu. Quando terminar com ele, não haverá mais Gustavo para proteger você. Ele já está transferindo nossas economias para os investimentos que sugeri. É só questão de tempo. Dei um passo para trás, chocada com a frieza calculista em sua voz. Foi quando ela simplesmente me empurrou. Não foi um empurrão forte, mas a surpresa me fez perder o equilíbrio. Tentei me segurar na parede, mas meu braço direito torceu em um ângulo estranho quando caí. O estalo do osso quebrando foi seguido por uma dor aguda que me tirou o fôlego. O resto aconteceu em um borrão. Gustavo correndo, pessoas se aglomerando, Vanessa com lágrimas nos olhos. Lágrimas falsas, percebi depois, dizendo: ela tropeçou, não consegui segurá-la a tempo. No Hospital São Francisco, enquanto esperávamos os resultados dos exames, Vanessa insistiu para ficar sozinha comigo por um momento. Gustavo, amor, vá buscar um café. Sua mãe parece pálida, talvez um pouco de açúcar a ajude. Eu cuido dela. Assim que meu filho se afastou, ela se inclinou para perto de mim e foi quando sussurrou aquelas palavras que nunca esquecerei, enquanto seus dedos apertavam exatamente onde meu braço estava quebrado. Da próxima vez será pior, muito pior. A dor física foi intensa, mas o que realmente me atravessou foi a compreensão. Aquela mulher não era apenas má, era perigosa. E estava jogando um jogo longo, paciente, meticuloso. Um jogo que eu ainda não compreendia totalmente. Meu filho voltou com o café, interrompendo aquele momento terrível com Vanessa. Ela imediatamente transformou seu rosto em uma máscara de preocupação, secando lágrimas que não existiam. Oh, querido, estou tão abalada.
Sua mãe deve estar com tanta dor. Gustavo colocou o braço ao redor dela, consolando-a, enquanto eu segurava as minhas próprias lágrimas. De dor física, sim, mas principalmente de um medo que nunca havia sentido antes. O médico, doutor Marcelo Bueno, entrou na sala com os resultados dos exames. Fratura no rádio, ele explicou, apontando para a radiografia. Vai precisar de cirurgia para colocar pinos. Enquanto ele falava sobre procedimentos e recuperação, notei seu olhar atento alternando entre mim e minha nora. Havia algo em seus olhos. Uma dúvida, talvez? Mais tarde descobri que médicos são treinados para identificar sinais de abuso em idosos. Talvez ele tenha percebido algo em meu olhar assustado, ou na maneira como Vanessa mantinha aquela solicitude exagerada. Preciso falar com a senhora a sós por um momento. Dr. Marcelo disse, olhando diretamente para mim. Questões de rotina antes da cirurgia. Vanessa imediatamente se adiantou. Doutor, minha sogra tem tido episódios de confusão mental. Melhor eu ficar para garantir que as informações sejam precisas. Dr. Marcelo manteve sua postura profissional, mas firme. Aprecio sua preocupação, mas são protocolos médicos que exigem privacidade. Apenas 5 minutos. Vi um flash de irritação cruzar o rosto de Vanessa, antes que ela pudesse controlar sua expressão. Claro, doutor. Estarei logo ali fora com meu marido. Quando finalmente ficamos a sós, Dr. Marcelo puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, falando em voz baixa. Dona Carmen, preciso lhe perguntar algo importante. Essa queda foi realmente um acidente? Senti um nó na garganta. Aquela era minha chance de falar, de pedir ajuda. Mas as palavras de Vanessa ecoavam em minha mente. Da próxima vez, será pior. E se eu falasse e ninguém acreditasse? E se falasse e a situação piorasse? Foi um acidente, murmurei, odiando-me por minha covardia. O médico me observou por um longo momento. Entendo, mas quero que saiba que se, a qualquer momento, precisar conversar sobre qualquer coisa, estamos aqui. Temos recursos. Pessoas que podem ajudar. Ele então escreveu algo em um pequeno cartão e o colocou discretamente no bolso da minha bolsa que estava sobre a cama. Esse é meu número pessoal e o número de uma colega que trabalha com situações especiais. Mais tarde, em casa, descobri que a colega era da Delegacia de Proteção ao Idoso. Dr. Marcelo havia visto além da superfície, mas respeitou meu silêncio. Aquele cartão se tornaria crucial meses depois. A cirurgia ocorreu no dia seguinte. Quando acordei da anestesia, Vanessa estava ao meu lado, segurando minha mão. A mesma mão que havia apertado meu braço quebrado horas antes. Gustavo estava lá também, o rosto marcado pela preocupação sincera. Mãe, graças a Deus você está bem. Vanessa tem sido um anjo, sabe? Passou a noite toda aqui. Não quis ir para casa nem para trocar de roupa. Olhei para minha nora, seu rosto exibindo exatamente a quantidade certa de exaustão e dedicação. Uma atriz perfeita. Somos família, Dona Carmen, ela disse, apertando minha mão um pouco mais forte do que o necessário. Faço questão de cuidar pessoalmente da sua recuperação. Aquelas palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. Recuperação sob os cuidados de Vanessa? A perspectiva era aterrorizante. Os dias seguintes no hospital foram um estranho balé de aparências. Vanessa, a nora perfeita diante dos médicos, enfermeiras e principalmente de Gustavo. Trazia flores, ajeitava meus travesseiros, insistia em alimentar-me como se eu fosse uma criança. Olha como ela cuida bem de você, mãe. Gustavo comentava claramente emocionado. E como poderia ele suspeitar? A encenação era impecável. Mas quando meu filho saía para resolver questões de trabalho ou buscar algo em casa, a máscara caía. Vanessa folheava revistas desinteressadamente, ignorando meus pedidos por água ou para ajustar a cama. Às vezes, acidentalmente, esbarrava no meu braço operado ao se levantar, observando minha expressão de dor com um brilho de satisfação nos olhos. Sabe, Dona Carmen, ela disse certa vez, enquanto estávamos sozinhas. Acho que essa sua queda foi uma bênção disfarçada. Gustavo finalmente está percebendo que a senhora precisa de cuidados constantes. Já estamos conversando sobre opções de casas de repouso. Lugares muito bonitos, sabia?
com enfermeiras 24 horas. Gelei ao perceber seu plano. Afastar-me completamente do meu filho, em um lugar onde eu teria ainda menos controle, menos voz. Meu apartamento é meu lar, respondi, tentando manter a voz firme. Não tenho intenção de me mudar. Ela sorriu. Aquele sorriso frio que agora eu conhecia bem. Intenções mudam quando a saúde mental deteriora, não é mesmo? Especialmente quando começamos a imaginar coisas, como achar que a nora está, como dizer, maltratando a pobre sogra confusa. A mensagem era clara. Se eu tentasse dizer algo a Gustavo, ela garantiria que eu parecesse mentalmente instável. E quem acreditaria em mim contra ela? A executiva bem-sucedida, esposa devotada, nora exemplar? Quando recebi alta, uma semana depois, foi decidido que eu ficaria temporariamente no apartamento de Gustavo e Vanessa, no condomínio Portal das Mansões. Será melhor para sua recuperação, mãe, meu filho insistiu. Temos espaço de sobra, e Vanessa faz questão. O luxuoso condomínio em Jurerê Internacional era praticamente uma prisão dourada. Minha rotina ali era controlada em cada detalhe por Vanessa. Horários específicos para medicação, alimentação, fisioterapia. À primeira vista, parecia apenas organização e cuidado, mas logo percebi o padrão. Eu estava sempre sozinha durante o dia, quando Gustavo ia trabalhar. Vanessa, supostamente trabalhando de casa, raramente aparecia até minutos antes do retorno do meu filho. Meu quarto ficava no térreo, longe do escritório dela no segundo andar. Meu celular, acidentalmente, caiu na banheira no terceiro dia. Não se preocupe, compraremos outro, Vanessa prometeu. Mas as semanas se passaram sem que isso acontecesse. O telefone fixo da casa só funcionava para ligações internas, de um cômodo para outro. Eu estava efetivamente isolada. Foi Lucas, meu neto perspicaz, quem quebrou parte desse isolamento. Ele começou a voltar mais cedo da escola, alegando projetos de estudo, e passava as tardes comigo. Aqueles momentos se tornaram meu refúgio. Conversávamos sobre livros, matemática, sua paixão, e sobre o passado, histórias do pai dele quando criança que o faziam rir às gargalhadas. Vovó, ele me perguntou certo dia, sussurrando mesmo estando só nós dois no quarto. Está acontecendo alguma coisa? A senhora parece diferente. Hesitei. Envolver meu neto adolescente nos problemas dos adultos parecia errado, mas ao mesmo tempo, sua presença atenta e carinhosa era como um farol em meio à escuridão dos meus dias. Lucas, sua avó só está cansada da recuperação, respondi evasivamente. Mas ter você aqui torna tudo mais fácil. Ele assentiu, não totalmente convencido. Se precisar de qualquer coisa mesmo, pode me dizer, tá? Eu ajudo. Foi nesse momento que percebi. Não estava completamente sozinha. Havia pessoas que poderiam me ajudar. Lucas, Dr. Marcelo, talvez até minha velha amiga Lourdes, se eu conseguisse entrar em contato com ela. A questão era como fazer isso sem colocar ninguém em risco, especialmente meu neto. 3 semanas se passaram nesse estranho limbo. Meu braço começava a se recuperar, e com ele, minha determinação. Comecei a observar Vanessa mais atentamente. Seus horários, suas conversas telefônicas sempre em voz baixa no escritório, seu computador constantemente bloqueado com senha. Uma tarde, enquanto Vanessa estava no banho, Lucas me trouxe seu próprio laptop. Para a senhora ver seus e-mails ou o que quiser, ele explicou com um sorriso cúmplice. A senha do Wi-Fi está aqui. Ele apontou para um papel onde havia anotado as informações. Aquele gesto simples foi minha primeira reconexão com o mundo exterior. Rapidamente mandei um e-mail para Lourdes, explicando resumidamente minha situação e pedindo que ela entrasse em contato com meu vizinho Nelson. Não ligue para o apartamento de Gustavo, adverti. Diga a Nelson para esperar meu contato. Apaguei o e-mail enviado e devolvi o laptop a Lucas antes que Vanessa pudesse descobrir. O brilho de aprovação nos olhos do meu neto me disse que ele suspeitava, de alguma forma, que algo não estava certo naquela casa. À noite, durante o jantar, Vanessa estava particularmente animada. Tenho novidades maravilhosas, ela anunciou, segurando a mão de Gustavo. Aquele investimento que discutimos está pronto para avançarmos. Precisamos apenas transferir os fundos até o fim da semana.
Gustavo pareceu hesitante. É uma quantia considerável, Vanessa. Quase todas as nossas economias. Mais o valor da venda do terreno no sul da ilha. Amor, já discutimos isso. É uma oportunidade única. Meus contatos no mercado financeiro garantiram que o retorno será espetacular. Em 6 meses, poderíamos até comprar aquela casa em Portugal que sempre sonhamos. Observei a cena com um crescente alarme. Que investimento seria esse que exigia transferir todas as economias da família? Por que a pressa? E mais importante, por que Vanessa, sempre tão reservada sobre assuntos financeiros, estava discutindo isso abertamente na minha frente? A resposta veio alguns dias depois, quando acidentalmente ouvi uma conversa telefônica dela. Eu estava voltando da fisioterapia mais cedo que o previsto, acompanhada pelo motorista que Gustavo havia contratado. A casa parecia vazia, e eu me movia silenciosamente pelos corredores com meu braço ainda na tipóia. A voz de Vanessa vinha do escritório. A porta entreaberta. Sim, tudo conforme planejado. A transferência será feita na sexta-feira. Não, ele não suspeita de nada. A velha? Está sob controle. Assim que o dinheiro estiver seguro, me livro dela de vez. Claro que tenho os documentos prontos. Ele assinará pensando que são apenas formalidades para o investimento. Meu sangue gelou. Não era apenas eu que estava em perigo. Gustavo estava prestes a ser vítima de um golpe elaborado. Vanessa planejava desaparecer com todo o dinheiro da família. E depois? O que aconteceria comigo? As implicações de me livro dela de vez eram aterrorizantes. Voltei para meu quarto sem ser notada, o coração martelando no peito. Precisava agir. E rápido. Mas como? Eu não tinha provas concretas, apenas fragmentos de uma conversa que, isoladamente, poderiam ser explicados de outras formas. Foi quando me lembrei do cartão que Dr. Marcelo havia colocado na minha bolsa. Recuperei-o de dentro do forro, onde o havia escondido. Precisava fazer uma ligação. Mas como? O telefone da casa não permitia chamadas externas, e eu não tinha celular. A oportunidade surgiu no dia seguinte. Lucas apareceu após a escola com um pequeno embrulho. Um presente para a senhora, ele disse, entregando-me uma caixinha quando estávamos sozinhos. Dentro havia um telefone celular básico, pré-pago. Achei que a senhora poderia precisar, ele explicou, com uma sabedoria além de seus 16 anos. A senha de desbloqueio é sua data de nascimento. Abracei meu neto com lágrimas nos olhos. Lucas, você é extraordinário. Mas preciso que me prometa uma coisa. Não conte a ninguém sobre este telefone. A ninguém mesmo, entendeu? Ele assentiu, sério. Eu sei que algo está errado, vovó. Tenho observado coisas. Que coisas, meu querido? Lucas hesitou, então falou em voz baixa. Arquivos estranhos no computador da mãe. Eu não deveria ter olhado, mas ela deixou aberto uma vez. Havia documentos com o nome do pai, mas a assinatura não parecia a dele, e listas de contas bancárias com nomes que não reconheci. Meu coração disparou. Seria possível que meu neto tivesse encontrado provas do golpe que Vanessa estava preparando? Lucas, isso é muito importante. Você conseguiria copiar algum desses documentos? Ele mordeu o lábio pensativo. Posso tentar. Ela geralmente deixa o computador ligado quando vai à academia. Mas vovó, isso é sério, não é? Não é só implicância com a senhora. Muito sério, meu querido. Mais do que você imagina. Mas prometo que vou resolver tudo e proteger você e seu pai. Só preciso de um pouco mais de tempo e algumas provas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, usei o celular que Lucas me dera para ligar para o número no cartão do Dr. Marcelo. Para minha surpresa, apesar do horário tardio, ele atendeu no segundo toque. Doutor, aqui é Carmen Pacheco. A senhora com o braço quebrado, lembra-se? Dona Carmen, claro que me lembro. Estive pensando na senhora. Como está a recuperação? O braço está melhorando, doutor. Mas a situação está piorando. O senhor estava certo em suas suspeitas. Não foi um acidente. E agora descobri que há muito mais em jogo. Em voz baixa, expliquei tudo. As ameaças, o isolamento, a conversa que havia ouvido, os documentos suspeitos que Lucas mencionara. Dr. Marcelo ouviu atentamente, sem interromper. Dona Carmen, a senhora está em perigo, ele disse finalmente. E seu filho também.
Pelo que me conta, precisamos agir com cuidado, mas rapidamente. A delegada Fernanda Moraes, cujo número também lhe dei, é especializada em casos como o seu. Vou contatá-la imediatamente. Mas, doutor, não tenho provas concretas. Será minha palavra contra a dela. Por enquanto. Mas com orientação adequada, podemos ajudá-la a conseguir essas provas. A senhora mencionou seu vizinho, Nelson. Ele é de confiança? Absolutamente. Foi advogado criminalista por 40 anos antes de se aposentar. Perfeito. Entre em contato com ele amanhã. Enquanto isso, vou acionar a delegada Moraes. Combinamos um plano e retornamos para a senhora. Desliguei a ligação sentindo pela primeira vez em semanas uma centelha de esperança. Não estava mais sozinha nessa batalha. Tinha aliados agora. Lucas, Dr. Marcelo e, em breve, Nelson e a delegada Moraes. Guardei o telefone dentro da fronha do travesseiro e tentei dormir, mas minha mente fervilhava. O que Vanessa faria se descobrisse que eu sabia de seus planos? Quão perigosa ela realmente era? E como eu poderia proteger meu filho e meu neto do que estava por vir? Na manhã seguinte, enquanto tomava café na varanda, olhando para o mar de Jurerê, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aquela mulher não destruiria minha família. De alguma forma, eu encontraria força, não apenas para sobreviver, mas para lutar. O que eu não sabia naquele momento era que a batalha seria muito mais complexa e perigosa do que eu poderia imaginar. E que antes que tudo terminasse, descobriria a verdade sobre Vanessa. Ou melhor, sobre quem ela realmente era, que chocariam a todos nós. Naquela mesma manhã, enquanto ainda tomava meu café na varanda, Vanessa apareceu usando seu conjunto de ginástica. Percebi que estava maquiada demais para quem supostamente iria apenas se exercitar. Vou à academia e depois tenho algumas reuniões, ela anunciou, ajeitando a bolsa no ombro. A empregada virá mais tarde. Não tente sair sozinha, dona Carmen. Lembre-se do que o médico disse sobre repouso. Assenti obedientemente, interpretando o papel da sogra fragilizada. Claro, querida, não se preocupe comigo. Assim que ouvi o carro de Vanessa deixando a garagem, peguei o celular escondido e liguei para meu vizinho Nelson. Depois de anos como advogado criminalista, Nelson Monteiro havia desenvolvido um sexto sentido para problemas. Mal precisei explicar a situação completa. Ele já estava conectando os pontos. Carmen, isso é extremamente sério, ele disse, sua voz grave refletindo a preocupação. Temos que documentar tudo. Precisamos de provas concretas antes de confrontá-la ou envolver a polícia formalmente. Mas como? Estou praticamente prisioneira aqui. Tenho alguns recursos que podem ajudar, respondeu Nelson, escolhendo as palavras com cuidado. Na minha carreira, desenvolvi contatos com investigadores particulares. Vou acionar um de confiança para nos assessorar. Enquanto isso, preciso que você faça algo extremamente importante. Documente absolutamente tudo. Anote datas, horários, conversas. Se puder gravar, melhor ainda. O celular que Lucas me deu tem gravador de voz. Comentei, surpresa com minha própria capacidade de pensar estrategicamente em meio à crise. Excelente. Use-o sempre que estiver sozinha com ela. A lei permite gravações quando uma das partes está ciente. Neste caso, você. E Carmen, tenha cuidado. Se ela descobrir que você sabe do golpe, a situação pode se tornar ainda mais perigosa. Aquela advertência fez meu estômago afundar. O perigo era real, e não apenas para mim. Depois de desligar, meditei sobre meus próximos passos. Lucas chegaria da escola em algumas horas. Vanessa, segundo ela mesma informou, só retornaria à noite. Gustavo estava em uma viagem de negócios em São Paulo, voltando apenas no dia seguinte. Era uma janela de oportunidade pequena, mas valiosa. Caminhei lentamente pela casa, meu braço ainda dolorido na tipóia, observando cada detalhe com novos olhos. Esta não era mais apenas a casa do meu filho, era o cenário de uma conspiração, um teatro onde Vanessa representava seu papel mais convincente. Parei diante de uma fotografia de casamento deles na parede. Gustavo sorria, genuinamente feliz. Vanessa, ao seu lado, exibia aquele sorriso perfeito que agora eu sabia ser completamente vazio. Quem era realmente aquela mulher? Como pude não perceber antes os sinais?
Pior ainda, como permitir que meu filho e meu neto permanecessem mais um dia sequer sob o mesmo teto que ela? O som da porta da frente me sobressaltou. Era cedo demais para ser Lucas ou Vanessa. Meu coração disparou. Seria Vanessa retornando inesperadamente? Congelei no meio do corredor, procurando freneticamente uma explicação para estar perambulando pela casa. Vovó? Está aí? A voz de Lucas me trouxe alívio instantâneo. Na sala, querido. Você não deveria estar na escola? Lucas entrou, largando a mochila no sofá. Seus olhos normalmente brilhantes pareciam preocupados, e ele verificou rapidamente se estávamos realmente sozinhos antes de falar. Aula de educação física cancelada. Vovó, consegui. Ele tirou um pequeno pendrive do bolso. Copiei alguns arquivos do computador dela. Foi difícil porque ela tem senhas em tudo, mas ela deixou a sessão aberta quando saiu correndo para atender uma ligação ontem. Peguei o pequeno objeto como se fosse uma relíquia preciosa. Lucas, isso é... Você tem ideia do quanto isso pode ser importante? Sei que tem algo errado. Vi documentos com a assinatura do papai, mas não parecia a letra dele. E há e-mails com pessoas estranhas, falando sobre transferências para contas no exterior. Senti um calafrio. Meu neto de 16 anos havia conseguido as provas que eu tanto precisava, colocando-se potencialmente em risco. A coragem e lealdade dele me comoveram e assustaram ao mesmo tempo. Lucas, isto é mais sério do que você imagina. Sua mãe, Vanessa, ela não é quem pensamos que é. Eu sei, ele respondeu simplesmente, com uma maturidade que me surpreendeu. Já desconfiava há muito tempo. Ela é diferente quando papai não está por perto. A maneira como olha para mim às vezes, como se eu fosse um estorvo. Oh, meu querido. Abracei-o com meu braço bom, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos resolver isso, eu prometo. Mas precisamos ser extremamente cuidadosos agora. Ela não pode suspeitar que sabemos de algo. Lucas assentiu, determinado. O que fazemos com isso? Ele apontou para o pendrive. Precisamos ver o conteúdo, mas não aqui. Não em um computador que ela possa verificar depois. Posso levar para meu amigo Pedro. Ele é gênio de informática e totalmente confiável. Hesitei, avaliando os riscos. Envolver mais pessoas significava mais variáveis, mais chances de algo dar errado. Mas também não tínhamos muitas opções. Tudo bem, mas peça a ele absoluta discrição. Diga que é um projeto secreto da escola ou algo assim. Lucas guardou o pendrive novamente. Vou agora mesmo. Volto antes dela chegar. Quando fiquei sozinha novamente, a ansiedade começou a me consumir. Tínhamos iniciado algo que não poderia ser facilmente interrompido. Se Vanessa descobrisse que estávamos investigando-a, quais seriam as consequências? Ela já havia me empurrado uma vez, ameaçado diretamente. Até onde iria para proteger seus planos? Tentei me distrair arrumando meu quarto. Uma tarefa difícil com apenas um braço funcional. Foi quando notei algo estranho na gaveta da mesinha de cabeceira. Meus remédios para a pressão haviam sido substituídos. As cápsulas, que deveriam ser brancas e azuis, agora eram apenas brancas. Examinei o frasco. O rótulo parecia o mesmo, mas os comprimidos definitivamente eram diferentes. Estaria Vanessa adulterando minha medicação? A ideia me gelou por dentro. Coloquei alguns comprimidos em um envelope pequeno e guardei-o junto com o celular escondido. Mais uma prova para adicionar ao crescente dossiê contra minha nora. Lucas retornou no meio da tarde, ofegante e com os olhos arregalados. Vovó, Pedro conseguiu abrir alguns arquivos. É pior do que imaginávamos. Ela tem várias identidades. Encontramos documentos com pelo menos 3 nomes diferentes, todos com a foto dela. Como assim? Diferentes identidades. RGs, passaportes, um em nome de Vanessa Brandão, outro como Denise Matos e um terceiro como Cristina Almeida. E tem mais. Achamos transações bancárias. Ela está desviando dinheiro para contas nas Ilhas Cayman, grandes quantias. Minhas suspeitas se confirmavam da pior maneira possível. Não estávamos lidando apenas com uma nora manipuladora. Estávamos diante de uma criminosa profissional, possivelmente uma estelionatária com um histórico de golpes. Lucas, precisamos contatar a polícia imediatamente. Pedro já fez cópias de tudo.
inclusive prints das telas. Também encontramos e-mails falando sobre o próximo alvo depois que o trabalho em Florianópolis estiver concluído. Meu Deus! Murmurei, tentando processar a magnitude da situação. Ela está planejando desaparecer com o dinheiro do seu pai e já tem a próxima vítima em vista. O som de um carro estacionando na garagem nos interrompeu. Lucas empalideceu. É ela! Vovó, o que fazemos? Haja normalmente, instruí, tentando manter a calma. Não demonstre nada diferente. Vou ligar para o Dr. Marcelo assim que puder. Vanessa entrou na casa como um furacão de energia falsa. Sacolas de compras nos braços, sorriso brilhante no rosto. Lucas! Não sabia que já estava em casa. Trouxe aquele tênis que você queria. Observei meu neto com admiração enquanto ele interpretava perfeitamente o adolescente entusiasmado, agradecendo pela surpresa. Não havia traço do medo ou da raiva que sei que ele devia estar sentindo. Dona Carmen, comprei aquele chá que a senhora gosta. Vanessa se virou para mim, toda solicitude. Quer que eu prepare uma xícara agora? Não, obrigada, respondi, tentando manter a voz neutra. Já tomei bastante líquido hoje, especialmente depois de descobrir que você pode estar envenenando meus remédios, completei mentalmente. O restante da tarde transcorreu em uma estranha normalidade encenada. Vanessa preparou o jantar, tagarelando sobre suas reuniões do dia. Lucas fingiu interesse em seu novo tênis, enquanto eu fingia estar cansada demais para conversar muito, o que não era inteiramente falso. Quando finalmente me recolhi ao quarto, esperei até ouvir a casa silenciar completamente. Por volta da meia-noite, tirei o celular do esconderijo e liguei novamente para Dr. Marcelo. Temos provas, sussurrei, relatando tudo o que Lucas havia descoberto. Ela está usando identidades falsas, desviando dinheiro para o exterior, e suspeito que esteja adulterando minha medicação. Isso é extremamente grave, respondeu o médico, sua voz refletindo a seriedade da situação. Falei com a delegada Moraes. Ela quer se encontrar com a senhora o mais rápido possível, mas precisamos fazer isso com discrição. Vanessa não pode suspeitar. Como vamos fazer isso? Ela raramente me deixa sair sozinha. Amanhã eu marco uma consulta de acompanhamento no hospital. Um pretexto médico legítimo. A delegada nos encontrará lá, em meu consultório. Consegue convencer Vanessa a deixá-la ir? Se eu disser que estou sentindo dor no braço, ela não terá como recusar. Ela precisa manter as aparências de nora dedicada. Perfeito. Consulta às 10h30. Traga os comprimidos suspeitos e, se possível, cópias dos documentos que seu neto encontrou. Na manhã seguinte, ao café, anunciei que estava sentindo dores intensas no braço. Vanessa, na presença de Lucas, imediatamente demonstrou preocupação. Dona Carmen, devemos ir ao hospital então? Vou levá-la agora mesmo. Não é necessário você se incomodar, querida. Respondi, testando-a. Posso pedir um táxi? De jeito nenhum, ela protestou, exatamente como eu esperava. Que tipo de nora eu seria? Faço questão de acompanhá-la. No carro, a caminho do hospital, senti um misto de ansiedade e determinação. Aquela mulher ao meu lado, dirigindo cuidadosamente enquanto falava sobre como os médicos precisavam ser mais atenciosos com pacientes idosos, era uma completa estranha usando a face de minha nora. Uma criminosa calculista que havia entrado em nossas vidas com um objetivo claro: roubar tudo o que meu filho construiu e possivelmente se livrar de mim no processo. No hospital, Dr. Marcelo nos recebeu com profissionalismo. Dona Carmen, vamos examinar esse braço. Senhora. Vanessa, se não se importar, preciso fazer alguns exames mais detalhados. Pode ser demorado. Talvez queira aproveitar para tomar um café na lanchonete do hospital. Prefiro ficar. Vanessa respondeu prontamente. Não me importo com a espera. O médico assentiu, preparado para essa resistência. Compreendo sua dedicação, mas alguns dos exames exigem privacidade. Protocolos hospitalares, entende? Além disso, precisarei discutir alguns aspectos do histórico médico anterior de Dona Carmen que são delicados. Vi um lampejo de irritação nos olhos de Vanessa, rapidamente mascarado por um sorriso compreensivo. Claro, doutor. Estarei na lanchonete então. Dona Carmen, qualquer coisa é só me ligar. Assim que ela saiu, Dr. Marcelo trancou a porta do consultório e fez um gesto para que eu o seguisse.
Atravessamos um corredor interno até outra sala, onde uma mulher de meia-idade nos aguardava. Seu porte era firme, o olhar atento e analítico. Dona Carmen, esta é a delegada Fernanda Moraes, da Delegacia de Proteção ao Idoso. A mulher apertou minha mão com firmeza. Senhora Pacheco, o Dr. Marcelo me explicou sua situação. Estamos diante de um caso possivelmente muito grave. Durante a hora seguinte, relatei tudo em detalhes. O histórico de manipulações psicológicas, o empurrão acidental, a ameaça no hospital, os documentos falsos descobertos por Lucas, a adulteração suspeita dos medicamentos. Entreguei o envelope com os comprimidos e mostrei fotos que Lucas havia enviado para meu celular secreto, capturas de tela dos documentos com identidades falsas. A delegada tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas. Sua expressão tornava-se mais grave a cada novo detalhe. Senhora Pacheco, baseado no que estou vendo, sua nora, ou quem quer que ela realmente seja, está envolvida em um esquema sofisticado de estelionato. Provavelmente não é a primeira vez que ela faz isso. O modus operandi é consistente com outros casos que investigamos. Aproximar-se de homens com boa situação financeira, preferencialmente com pais idosos, criar conflitos familiares para isolá-los e então desviar os bens antes de desaparecer. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo um misto de validação e terror. Meu filho e meu neto estão em perigo? Vamos agir rapidamente, mas com cautela, respondeu a delegada. Precisamos de mais provas concretas para uma prisão em flagrante, especialmente se queremos pegar não apenas ela, mas possíveis cúmplices. A senhora mencionou ligações suspeitas. Ela pode fazer parte de uma organização maior. Enquanto isso, ela continua em casa, perto do meu filho e neto. Protestei. Compreendo sua preocupação. Fernanda respondeu com empatia genuína. Mas uma ação precipitada pode alertá-la e fazê-la desaparecer com as provas. Ou pior, tomar medidas desesperadas. Quanto tempo? 2 ou 3 dias no máximo. Precisamos instalar escutas legais, monitorar comunicações. E, principalmente, precisamos garantir que as transferências bancárias que seu filho possa assinar sejam bloqueadas sem que ele ou ela percebam. Dr. Marcelo, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Dona Carmen, sei que é difícil, mas a delegada está certa. Precipitação agora pode comprometer todo o caso. E sobre seus medicamentos, trouxe substitutos seguros. Troque-os discretamente. A delegada Moraes acrescentou. Manteremos vigilância discreta sobre a casa. A senhora não estará sozinha nisto, prometo. E seu neto? Ele parece um jovem excepcional, mas precisa ser cauteloso. O momento é delicado. Quando retornei ao consultório principal, onde supostamente estava fazendo exames, Vanessa já me aguardava, fingindo paciência enquanto checava o celular constantemente. Ah, finalmente! Ela disse ao me ver. Estava ficando preocupada. O que o médico disse? Nada de grave, respondi casualmente. Apenas uma inflamação normal do processo de recuperação. Receitou anti-inflamatórios mais fortes. O retorno para casa foi tenso, embora eu tentasse não demonstrar. Vanessa dirigia com uma mão, a outra constantemente no celular, digitando mensagens rápidas. Para quem? Cúmplices no golpe? Sua próxima vítima já em preparação? Gustavo ligou. Ela comentou. Volta hoje à noite, não amanhã como planejado. Disse que está com saudades. Senti um aperto no peito. Meu filho voltaria para casa mais cedo, para o centro de uma operação policial em andamento, para perto de uma mulher que planejava roubar tudo dele. Uma mulher que eu agora sabia ser extremamente perigosa. Que bom, respondi automaticamente. Também estou com saudades dele. Naquela tarde, enquanto Vanessa trabalhava em seu escritório no andar de cima, consegui um momento a sós com Lucas para atualizá-lo sobre os desenvolvimentos. A polícia está envolvida agora, sussurrei. Precisamos agir normalmente por mais alguns dias. Eles estão monitorando, coletando mais provas. Lucas assentiu, o rosto sério além de seus anos. Encontrei mais coisas, vovó. E-mails dela com alguém chamado Rogério, falando sobre como limpar as contas e preparar a saída. Acho que ela planeja agir logo. Seu pai volta hoje,
informei, a preocupação evidente em minha voz. Temos que protegê-lo sem alertá-la. Vou ficar de olho nela, Lucas prometeu. Não deixarei papai sozinho com ela. Enquanto o sol se punha sobre Jurerê Internacional, observei pela janela do meu quarto o condomínio luxuoso que agora parecia uma prisão dourada. Em algum lugar lá fora, policiais discretos provavelmente vigiavam a casa. Em breve, meu filho chegaria, completamente alheio ao perigo que o aguardava em sua própria casa, em sua própria cama. A batalha que eu estava travando não era mais apenas pela minha segurança. Era pela vida que meu filho havia construído, pelo futuro do meu neto, pela verdade que estava prestes a destruir os alicerces desta família, mas que, paradoxalmente, era a única coisa que poderia salvá-la. O celular escondido vibrou com uma mensagem da delegada Moraes. Vigilância posicionada. Mantenha a calma. Estamos próximos. Respirei fundo, preparando-me para a noite mais longa da minha vida. Ouvi o som do táxi chegando, e pela janela do meu quarto, vi Gustavo desembarcar. Meu coração acelerou. Meu filho, tão confiante e bem-sucedido em sua carreira de engenheiro, completamente inconsciente de que sua vida estava prestes a desmoronar. Ele carregava uma pequena mala executiva e um pacote que parecia ser um presente, sempre tão atencioso. Vanessa correu escada abaixo ao ouvir o carro. A transformação em seu rosto foi instantânea, da expressão concentrada que mantinha ao trabalhar em seu escritório para o sorriso radiante da esposa apaixonada. Observei pela fresta da porta quando ela abriu a entrada principal, jogando-se nos braços dele. "Amor, que saudade!" exclamou, cobrindo-o de beijos. "Por que não me avisou que pegaria um táxi? Teria ido te buscar no aeroporto. Quis fazer uma surpresa", respondeu Gustavo, retribuindo o abraço com genuíno afeto. Aquela cena partiu meu coração. O amor de meu filho era real. O dela, uma encenação magistral. Alguns minutos depois, Gustavo veio ao meu quarto. Abracei-o com força, usando meu braço bom, querendo protegê-lo como quando era criança. "Mãe, está tudo bem?" ele perguntou, notando algo diferente em meu comportamento. "O braço está doendo mais?" "Não, filho. Estou apenas emocionada em te ver", respondi, forçando um sorriso. "Como foi a viagem?" Enquanto ele contava sobre suas reuniões em São Paulo, eu o observava atentamente, procurando o momento certo para... Para o quê? Contar-lhe que sua amada esposa era uma criminosa? Que ela planejava roubar tudo o que ele possuía? Que nem mesmo seu nome era verdadeiro? As palavras da delegada Moraes ecoavam em minha mente. "Precipitação agora pode comprometer todo o caso. Trouxe um presente para você", ele disse, entregando-me o pacote embrulhado. Era um chale de lã finíssima. "Vi numa loja no shopping do hotel e lembrei que você sempre reclama do frio nas noites de inverno." Lágrimas vieram aos meus olhos. Como protegê-lo sem destruí-lo? "É lindo, Gustavo. Obrigada." O jantar naquela noite foi uma aula de teatro. Vanessa, a esposa dedicada, serviu o prato favorito de Gustavo. Lucas, meu neto extraordinário, mantinha uma conversa aparentemente normal sobre escola e amigos, enquanto seus olhos ocasionalmente encontravam os meus em silenciosa cumplicidade. Eu mesma tentava sorrir e participar, consciente de que cada palavra poderia ser crucial. "Então, querido", Vanessa disse casualmente enquanto servia a sobremesa, "conseguiu resolver aquela questão das assinaturas para a transferência? O prazo é amanhã, lembra?" Gustavo assentiu, tomando um gole de vinho. "Sim, falei com o gerente do banco em São Paulo. Ele agilizará tudo. Preciso apenas passar lá amanhã cedo para finalizar." Senti um frio na espinha. Era isso. A transferência que esvaziaria as contas do meu filho. Precisava impedir de alguma forma, sem alertar Vanessa. "Que transferência é essa?" perguntei inocentemente, como uma mãe idosa apenas vagamente interessada em assuntos financeiros. "Um investimento importante, mãe", Gustavo respondeu vagamente. "Coisa de trabalho." Vanessa rapidamente mudou de assunto. "Dona Carmen, esqueci de mencionar. O médico recomendou que a senhora não se esforce nos próximos dias. Deixe que eu cuido da consulta de amanhã. Posso ir ao banco com Gustavo e depois levo a senhora ao fisioterapeuta." Era o plano dela.
manter-nos separados. Gustavo no banco, finalizando a transferência, enquanto eu estaria sob sua vigilância direta. Depois do jantar, quando todos se recolheram, enviei uma mensagem urgente para a delegada através do celular escondido. Transferência bancária amanhã cedo. Precisamos impedir. A resposta veio quase imediatamente. Recebido. Não se preocupe. Deitada na cama, incapaz de dormir, elaborei meu próprio plano. A polícia estava monitorando, sim, mas eu não podia arriscar. E se algo desse errado? E se Vanessa conseguisse completar a transferência antes da intervenção policial? As economias de uma vida inteira de trabalho do meu filho, o futuro do meu neto, tudo estaria perdido. Não, eu precisava agir. Não podia simplesmente esperar pela polícia. Às 5 da manhã, muito antes do horário habitual de qualquer pessoa acordar na casa, levantei-me silenciosamente. Coloquei o chale novo que Gustavo me trouxera. Não apenas pelo carinho que representava, mas porque as manhãs em Florianópolis ainda eram frescas naquela época do ano. Movi-me como um fantasma pelos corredores, evitando as tábuas que sabia que rangiam. O escritório de Vanessa no segundo andar era meu destino. A porta, como esperava, estava trancada. Mas em minha juventude, antes da carreira de contadora, trabalhei como secretária em um escritório onde frequentemente precisava abrir gavetas trancadas quando meu chefe esquecia as chaves. Algumas habilidades nunca se perdem completamente. Com um grampo de cabelo, trabalhei na fechadura simples. Meu braço quebrado dificultava a tarefa, mas a determinação compensava a limitação física. Após alguns minutos de concentração intensa, ouvi o clique satisfatório da porta se destrancando. O escritório estava impecavelmente organizado, outra faceta da personalidade meticulosa de Vanessa. Seu laptop estava sobre a mesa, provavelmente protegido por senhas que eu jamais conseguiria quebrar. Mas não era isso que eu procurava. Nas semanas que passei naquela casa, observando discretamente, notei que Vanessa frequentemente guardava documentos em uma pasta específica, uma pasta verde escura, que ela sempre mantinha próxima. Encontrei-a na segunda gaveta da escrivaninha, também trancada, mas cedendo ao mesmo método do grampo. Dentro estava exatamente o que eu temia e esperava. Documentos de transferência bancária com a assinatura de Gustavo, claramente falsificada por alguém com talento, mas que, como mãe, eu podia identificar como falsa. Havia também passagens aéreas em nome de Denise Matos para Buenos Aires, saindo na noite seguinte. Ela planejava fugir assim que o dinheiro fosse transferido. Usando o celular escondido, fotografei cada documento meticulosamente. Enviei tudo para a delegada com a mensagem: provas concretas, passagem para fuga amanhã à noite. Estava tão concentrada que quase não ouvi o suave clique da porta do quarto principal se abrindo no corredor. Congelei, o coração disparando. Guardei o celular rapidamente no bolso do hobby e comecei a recolocar os documentos na pasta quando a luz do escritório acendeu. Dona Carmen, o que a senhora está fazendo aqui? Vanessa estava parada na porta, usando um hobby de seda. Seu rosto normalmente controlado mostrava surpresa genuína, que rapidamente se transformou em algo mais sombrio quando seus olhos baixaram para a pasta aberta em minhas mãos. Percebi que precisava ganhar tempo. Tempo para a delegada ver minhas fotos. Tempo para a polícia agir. Decidi arriscar tudo. Sei quem você é, Denise. Falei calmamente, usando seu verdadeiro nome como uma arma. Ou devo dizer Cristina? Quantos nomes você usa? Sua expressão endureceu, mas ela manteve a voz baixa. Gustavo e Lucas ainda dormiam, afinal. Não sei do que a senhora está falando. Acho que está confusa novamente. Volte para seu quarto. E podemos esquecer que encontrei a senhora bisbilhotando meus documentos de trabalho. Documentos de trabalho? Repeti, permitindo que um leve tom de desafio entrasse em minha voz. Como estas passagens para Buenos Aires em nome de Denise Matos? Ou estes papéis de transferência com a assinatura falsificada do meu filho? Por um breve momento, vi o cálculo em seus olhos. Negar tudo, insistir que eu estava confusa, possivelmente usar isso como evidência final para convencer Gustavo de que eu precisava ser internada em uma casa de repouso. Mas então seu olhar desceu para meu bolso, onde o contorno do celular era visível. O que tem aí?
Ela perguntou, sua voz agora perigosamente calma. Provas. Respondi simplesmente. Já enviei tudo para a polícia. Foi como se uma máscara caísse. O rosto de Vanessa, não, Denise, transformou-se completamente. A mulher sofisticada e controlada desapareceu, revelando algo frio e calculista. Sua velha intrometida, sibilou, avançando em minha direção. Você não faz ideia com quem está lidando. Acha mesmo que a polícia vai acreditar em você? Uma idosa confusa com um histórico de acidentes contra uma respeitada executiva? Tenho mais provas do que você imagina, respondi, recuando até encostar na parede. Sei sobre os remédios adulterados, sobre as outras identidades, sobre os golpes anteriores em Recife e Belo Horizonte. Esta última parte era um blefe. Não sabia onde ela havia aplicado golpes antes, mas pela maneira como seus olhos se arregalaram de surpresa, percebi que tinha acertado. Como você... Ela começou, mas interrompeu-se. Não importa. Sabe o que vai acontecer agora? Vamos acordar, Gustavo. Vou contar como encontrei sua mãe confusa, vasculhando meu escritório no meio da noite, falando coisas sem sentido sobre identidades falsas e golpes. Como você estava escondendo um celular que nem deveria ter. Como claramente sua condição mental piorou. Ele não vai acreditar em você. Desafiei, embora não estivesse tão certa. Gustavo amava esta mulher. Confiava nela implicitamente. Não depois que ele ver as provas. Que provas? Isso? Ela arrancou o celular do meu bolso com um movimento rápido. Problema resolvido. Naquele momento, ouvi a voz de Lucas vinda da porta. Está tudo bem, vovó? Meu neto estava parado ali, observando a cena com olhos alertas. Ao ver o celular na mão de Vanessa e minha expressão apreensiva, sua postura mudou sutilmente. Lucas, volte para seu quarto. Vanessa ordenou, sua voz tentando recuperar o tom maternal. Sua avó está tendo um episódio confuso. Vou cuidar dela. Não parece confusa para mim, respondeu Lucas calmamente. E então, para minha surpresa, acrescentou. E acho que você deveria devolver o celular dela, mãe. Ou devo chamá-la de Denise? O choque no rosto de Vanessa seria quase cômico em outras circunstâncias. Do que você está falando? Sei de tudo, continuou Lucas, sua voz estranhamente adulta. Sobre os documentos falsos, sobre o dinheiro que você está desviando, sobre as passagens para Buenos Aires. A situação havia mudado completamente. Agora eram 2 contra 1. E Vanessa claramente não esperava que Lucas estivesse a par de seus planos. Lucas, querido, isso é um mal-entendido. Ela tentou, sua voz suavizando dramaticamente. Sua avó tem estado confusa, inventando histórias. Chega de mentiras! Lucas elevou a voz, algo que raramente fazia. Tenho cópias de tudo. Documentos, e-mails, suas conversas com seus cúmplices. Tudo. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. Você esteve espionando meu computador? Alguém precisava proteger o papai. Respondeu simplesmente. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Gustavo, atraído pelas vozes alteradas. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando confuso para a cena. Eu, encostada na parede, Vanessa segurando meu celular, Lucas na porta com expressão desafiadora. Houve um momento de silêncio absoluto, onde o futuro de nossa família parecia suspenso no ar. Quem falaria primeiro? Que versão Gustavo acreditaria? Seu filho e sua mãe estão delirando. Vanessa disparou, recuperando a compostura rapidamente. Encontrei sua mãe remexendo nos meus documentos de trabalho, inventando histórias sobre identidades falsas. E agora, Lucas está repetindo essas fantasias. Não são fantasias, filho, falei calmamente. Vanessa não é quem pensamos que é. Seu verdadeiro nome é Denise Matos. Ela está planejando transferir todo o nosso dinheiro para contas no exterior e fugir amanhã à noite para Buenos Aires. Gustavo olhou para sua esposa, depois para mim, claramente lutando para processar o que ouvia. Isso é absurdo. Vanessa, do que ela está falando? Exatamente o que eu disse. Delírios. Gustavo, temos que considerar seriamente interná-la. Está piorando. Lucas deu um passo à frente. Papai, não é delírio. Tenho provas. No meu computador, agora mesmo.
E a polícia também tem. Polícia? Repetiu Gustavo. Seu rosto uma máscara de confusão. Que polícia? Como se fosse uma deixa em uma peça teatral perfeitamente ensaiada, a campainha da casa tocou. Eram 5h40 da manhã. Todos congelamos. O momento de verdade havia chegado mais cedo do que qualquer um de nós esperava. Quem poderia ser a esta hora? Gustavo murmurou, dirigindo-se para a escada. Vanessa pareceu entrar em pânico. Não atenda. Provavelmente apenas algum engano. Mas Gustavo já descia as escadas. Seguimos todos atrás dele. Uma estranha procissão familiar em hobbies e pijamas. Quando a porta se abriu, a delegada Fernanda Moraes estava lá, acompanhada de 2 policiais uniformizados. Senhor Gustavo Pacheco? Sou a delegada Moraes, da Delegacia de Proteção ao Idoso. Precisamos falar com a senhora Vanessa Brandão. Vanessa tentou recuar, mas os policiais já haviam entrado e bloqueavam sua rota de fuga. Deve haver algum engano, ela balbuciou. Seu sotaque sofisticado subitamente misturado com outro, mais regional, que nunca havíamos ouvido antes. Não há engano, senhora Denise Matos, respondeu a delegada, mostrando um documento oficial. Temos um mandado para sua prisão por múltiplas acusações de estelionato, falsidade ideológica, tentativa de fraude bancária e, mais recentemente, agressão e ameaças contra idoso. Gustavo olhava a cena como se estivesse em um pesadelo. Do que vocês estão falando? Minha esposa se chama Vanessa. Isso é algum tipo de engano. A delegada se virou para ele com expressão compassiva, mas firme. Senhor Pacheco, lamento informar, mas a mulher com quem o senhor se casou não é Vanessa Brandão. Seu nome verdadeiro é Denise Matos, procurada pela polícia em 3 estados por golpes semelhantes. Ela se aproxima de homens com boa situação financeira, casa-se e então desvia seus bens antes de desaparecer. Enquanto falava, um dos policiais já algemava Vanessa, que havia desistido de protestar, seu rosto uma máscara de fúria contida. Não acredito nisso, Gustavo murmurou, cambaleando ligeiramente. Deve haver algum erro. Papai, Lucas interveio gentilmente. Não há erro. Venha ver os documentos que encontrei no computador dela. As identidades falsas, as transferências bancárias, as passagens de avião para amanhã à noite. A delegada assentiu. Temos evidências substanciais, senhor Pacheco. Sua mãe e seu filho nos forneceram informações cruciais que, combinadas com nossa investigação prévia sobre outros casos semelhantes, não deixam dúvidas. Gustavo olhou para Vanessa, ou Denise, como se a visse pela primeira vez. É verdade? Perguntou simplesmente. Por um momento pensei que ela manteria a farsa até o fim, mas talvez percebendo que o jogo havia acabado, ela deixou escapar um sorriso frio, tão diferente de sua expressão habitual que parecia uma pessoa completamente diferente. Você foi o mais fácil de todos, disse ela, com uma voz que nunca havíamos ouvido antes. Mais dura, sem o sotaque refinado que sempre usara. Tão desesperado por uma esposa perfeita, que nem questionou nada. A única complicação foi sua mãe intrometida, que não caía nas minhas manipulações. Aquelas palavras cruéis atingiram Gustavo como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Todo seu mundo desmoronando em questão de minutos. Por quê? Ele conseguiu perguntar. Por quê? Ela repetiu com desdém. Dinheiro, obviamente. Você tem muito. É ingênuo. E eu sou muito boa no que faço. Ou era, até sua mãe arruinar tudo. Enquanto os policiais a levavam para fora, ela lançou um último olhar em minha direção. Da próxima vez, escolherei alguém sem uma mãe por perto. A porta se fechou. E ficamos os 3, Gustavo, Lucas e eu, no hall de entrada, em completo silêncio. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A delegada Moraes, que permanecera, aproximou-se dele gentilmente. Senhor Pacheco, sei que este é um momento extremamente difícil, mas preciso que venha à delegacia para prestar depoimento. Também precisaremos verificar suas contas bancárias imediatamente para evitar qualquer transferência não autorizada. Gustavo assentiu mecanicamente, ainda em estado de choque. Só me dê um momento.
Dory, quando a delegada se afastou para dar instruções aos policiais que permaneceram do lado de fora, Gustavo finalmente olhou para mim, seus olhos marejados. Mãe, como eu não percebi? Como fui tão cego? Aproximei-me dele, tocando seu rosto como fazia quando era menino. O amor nos torna vulneráveis, filho. Ela era muito boa no que fazia. Manipuladora profissional. Lucas se juntou a nós, abraçando o pai pela cintura. Não foi sua culpa, papai. Naquele abraço de 3 gerações, senti algo que não esperava. Além da dor evidente, havia alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta. Os laços genuínos de nossa família, não aqueles falsificados por Vanessa, permaneciam intactos. A delegada Moraes retornou. Estamos prontos quando vocês estiverem. Saímos para a luz da manhã que começava a nascer sobre Jurerê Internacional. Um novo dia, o primeiro de uma nova realidade para nossa família. Uma realidade construída sobre verdades dolorosas. Mas verdades, afinal. E nelas, por mais difícil que fosse naquele momento acreditar, poderíamos reconstruir nossas vidas. As semanas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, processos legais e descobertas cada vez mais chocantes. A 17ª Delegacia de Proteção ao Idoso tornou-se um lugar familiar para nós. A delegada Fernanda Moraes, com sua competência tranquila, guiou-nos através do labirinto legal que se seguiu à prisão de Vanessa. Ou melhor, Denise. Naquela primeira manhã, após deixarmos a casa, Gustavo parecia um homem caminhando em sonho. No banco, descobrimos que ele havia assinado documentos autorizando uma transferência de quase 2 milhões de reais para uma conta nas Ilhas Cayman. A transferência estava programada para aquela mesma manhã, às 10 horas. Chegamos a tempo de bloqueá-la por apenas algumas horas. Ela tinha tudo planejado nos mínimos detalhes, comentou a delegada enquanto o gerente do banco cancelava as operações. Se não tivéssemos agido hoje, o dinheiro estaria perdido para sempre. Gustavo assentiu silenciosamente, o rosto ainda marcado pelo choque. Em poucos dias, seu casamento havia sido exposto como uma fraude elaborada. Sua vida amorosa como uma mentira calculada. Cada memória, cada momento que ele acreditava ter sido especial, agora estava contaminado pela dúvida. Por quanto tempo ela estava planejando isso? Ele perguntou finalmente, quando estávamos na delegacia preenchendo os formulários da denúncia formal. A delegada consultou algumas anotações. Pelo que descobrimos até agora, Denise Matos vinha monitorando suas atividades financeiras por pelo menos 6 meses antes de vocês se conhecerem. Ela não escolhe suas vítimas ao acaso. Há uma pesquisa detalhada, seleção cuidadosa baseada no patrimônio e em certas vulnerabilidades. Vulnerabilidades? Repetiu Gustavo, sua voz quebrando ligeiramente. Homens bem-sucedidos, geralmente com pais idosos, frequentemente viúvos ou divorciados há algum tempo. Pessoas cuja situação financeira ela pode estudar antecipadamente. Senti meu coração apertar pelo meu filho. Aos 45 anos, Gustavo havia dedicado sua vida à carreira, adiando relacionamentos sérios. Quando finalmente se permitiu amar alguém, caiu nas garras de uma predadora. Lucas, que permanecera em silêncio durante a maior parte do processo, falou repentinamente. Eles têm um grupo, não é? Não é só ela. A delegada olhou para meu neto com interesse renovado. O que o faz dizer isso? Os e-mails que encontrei. Ela se comunicava com pelo menos 3 pessoas diferentes regularmente. Um homem chamado Rogério aparecia muito. E havia outros 2 que usavam apenas iniciais nos e-mails. Fernanda fez anotações rápidas. Isso confirma nossas suspeitas. Acreditamos que Denise faz parte de uma organização maior, especializada em golpes de alto valor. Sua contribuição é muito valiosa, Lucas. Meu neto assentiu, uma mistura de orgulho e tristeza em seu olhar. Por mais doloroso que fosse, ele estava descobrindo que sua própria mãe, ou a mulher que ele acreditava ser sua mãe, era uma criminosa, uma estranha. Na manhã seguinte, fomos chamados novamente à delegacia. A sala da delegada Moraes estava repleta de pastas e documentos espalhados. Havia também um homem que ela nos apresentou como investigador Soares,
especializado em crimes financeiros. Temos novidades importantes, começou Fernanda. Após o interrogatório inicial e análise dos documentos encontrados no computador de Denise, confirmamos que ela faz parte de uma quadrilha sofisticada que atua em pelo menos 5 estados. O modus operandi é sempre o mesmo: identificar homens com patrimônio significativo, estabelecer relacionamentos e então desviar os recursos antes de desaparecer. O investigador Soares complementou: conseguimos identificar pelo menos 7 vítimas anteriores. O prejuízo total estimado ultrapassa 12 milhões de reais. Gustavo balançou a cabeça incrédulo. Como ela conseguia desaparecer tantas vezes sem ser pega? Identidades cuidadosamente construídas, explicou Soares. Documentos falsos de excelente qualidade, históricos profissionais fabricados com referências reais, geralmente empresas que já fecharam ou pessoas que foram subornadas. E claro, ela nunca permanecia tempo suficiente em um lugar para criar raízes verdadeiras. Enquanto os investigadores continuavam explicando a operação criminosa, observei meu filho. Havia algo mudando em sua expressão. O choque inicial começava a dar lugar a uma determinação que eu conhecia bem. Gustavo sempre foi resiliente, desde criança. Quando seu pai faleceu, ele chorou por uma semana e depois disse, com apenas 12 anos: "Agora somos só nós dois, mãe. Vou cuidar de você." E cumpriu essa promessa durante toda a vida. "Quero participar da investigação", ele declarou subitamente, interrompendo a explicação técnica sobre transações bancárias. "Se há outras vítimas, outros homens que passaram pelo que estou passando, quero ajudar a encontrá-los." A delegada hesitou. "Senhor Pacheco, entendo seu desejo de ajudar, mas você é uma vítima neste caso. Seu envolvimento poderia complicar o processo legal. Não como investigador", esclareceu Gustavo. "Como alguém que passou por isso. Posso falar com outras vítimas, ajudá-las a processar o que aconteceu. Além disso, sou engenheiro, bom com números, análises, padrões. Posso ver coisas nos registros financeiros que talvez vocês não percebam." Fernanda e Soares trocaram olhares, considerando a proposta. Finalmente, a delegada assentiu. "Podemos estabelecer uma colaboração limitada, mas precisamos manter as linhas entre investigação oficial e sua participação bem claras." Nos dias que se seguiram, nossa rotina mudou completamente. Não podíamos voltar ao condomínio Portal das Mansões. Havia muitas memórias lá, e a polícia ainda precisava terminar de coletar evidências. Temporariamente, nos instalamos no meu apartamento no edifício Boa Vista. Era apertado para 3 pessoas, especialmente com um adolescente, mas havia algo reconfortante em estarmos juntos em um espaço que era genuinamente nosso, livre da presença de Vanessa, Denise. Lucas parecia aliviado por estar longe da casa onde vivera com uma mãe que agora sabia ser uma impostora. Uma noite, enquanto Gustavo estava na delegacia revisando documentos, meu neto finalmente abriu seu coração. "Vovó", ele começou, sentando-se ao meu lado na pequena varanda que dava para o mar. Eu sempre soube que havia algo errado com ela. "Sempre?" perguntei, surpresa. "Não exatamente que ela fosse uma criminosa", esclareceu, encarando o horizonte. "Mas que ela não era real. Sabe quando alguém sorri, mas os olhos não sorriem junto? Era assim com ela, o tempo todo, como se estivesse interpretando um papel." Coloquei meu braço bom ao redor de seus ombros. "Você é muito perceptivo, meu querido. O mais difícil", continuou ele, a voz embargando ligeiramente, "é que eu realmente tentei amá-la como mãe. Por anos, tentei encontrar algo genuíno nela para me conectar. Achei que o problema fosse comigo. Aquela confissão partiu meu coração. Um adolescente não deveria carregar esse tipo de dúvida, essa sensação de inadequação. O problema nunca foi você, Lucas. Nunca. Agora eu sei." Ele assentiu, enxugando uma lágrima discreta. "Mas também me sinto aliviado. Como se finalmente pudesse parar de tentar ser algo que eu não era, para agradar alguém que também não era quem dizia ser." Naquela noite, abracei meu neto até que ele adormecesse, como fazia quando era pequeno e passava fins de semana comigo. A dor estava lá,
indiscutivelmente, mas também havia uma libertação, uma chance de reconstruir sobre bases verdadeiras. Uma semana após a prisão de Denise, recebemos outra convocação urgente da delegada Moraes. Quando chegamos à delegacia, encontramos uma atmosfera de agitação contida. Fernanda nos conduziu a uma sala de reuniões maior, onde várias pessoas desconhecidas nos aguardavam. Dona Carmen, Senhor Gustavo, Lucas, ela começou formalmente. Gostaria de apresentá-los a algumas pessoas que têm interesse especial no caso de vocês. Um homem de meia idade levantou-se. Carlos Monteiro, Polícia Federal. Estamos investigando esta organização criminosa há mais de 2 anos, mas nunca conseguimos provas suficientes para uma operação em larga escala. Até agora. Uma mulher ao lado dele continuou. Doutora Helena Vaz, do Ministério Público Federal. As evidências que vocês forneceram, especialmente os documentos e e-mails encontrados pelo jovem Lucas, nos deram finalmente a base legal para uma operação coordenada. A revelação que se seguiu nos deixou atônitos. As informações que havíamos reunido, as fotos que tirei dos documentos, os arquivos que Lucas copiou, combinados com os depoimentos detalhados que demos, haviam desencadeado uma operação policial em 3 estados simultaneamente. Na madrugada de hoje, explicou o agente Monteiro, prendemos mais 7 pessoas ligadas à organização, entre elas, Rogério Brandão, que se apresentava como pai de Denise em suas várias identidades, e era na verdade o líder do grupo. Gustavo franziu o senho. Ele seria meu... sogro? Tecnicamente sim, respondeu Helena. Ele criava a história familiar para dar credibilidade às mulheres do grupo. Às vezes atuava como pai, outras como tio ou padrinho. Um homem com aparência respeitável na casa dos 60 anos que inspirava confiança. A operação, explicaram, havia sido batizada de Operação Teia de Aranha, uma referência à maneira como o grupo envolvia suas vítimas em relacionamentos aparentemente genuínos antes de atacar. Identificamos pelo menos 20 vítimas nos últimos 5 anos, continuou Monteiro. Empresários, médicos, engenheiros como o senhor Gustavo. Homens bem-sucedidos que perderam não apenas dinheiro, mas anos de suas vidas em relacionamentos fabricados. A magnitude da operação criminosa era impressionante. Falsificação de documentos, lavagem de dinheiro internacional, suborno de funcionários públicos para obter informações privilegiadas sobre potenciais vítimas. Uma rede complexa que operava nas sombras da sociedade, explorando não apenas a vulnerabilidade financeira, mas emocional de suas vítimas. Vocês 3, disse a delegada Fernanda, olhando para nós com genuíno respeito, fizeram o que nossas investigações não conseguiram em anos. Expuseram o grupo e forneceram provas concretas de seus crimes. Aquele reconhecimento, embora gratificante, não diminuía a dor que Gustavo evidentemente sentia. Para ele, não se tratava apenas de um caso policial bem-sucedido. Era sua vida pessoal destroçada, exposta como uma fraude. Nas semanas seguintes, conforme o caso ganhava repercussão na mídia, sempre com nossas identidades protegidas a pedido da polícia, outras vítimas começaram a se apresentar. Gustavo, cumprindo sua promessa de ajudar, começou a participar de um grupo de apoio para homens que haviam passado por situações semelhantes. É diferente de outros traumas, ele me explicou uma noite, após retornar de uma dessas reuniões. Não é apenas uma traição amorosa, é a descoberta de que anos da sua vida foram uma completa mentira, que suas memórias mais queridas foram cuidadosamente encenadas. É como perder não apenas um relacionamento, mas uma parte da sua própria história. Observei meu filho enquanto ele falava, notando como, paradoxalmente, ajudar outros a lidar com suas dores estava auxiliando em sua própria cura. Sempre foi assim com Gustavo. Encontrava força no cuidado com os outros. 3 meses após a prisão de Denise, meu braço já estava completamente recuperado. Em uma tarde ensolarada de setembro, estávamos os 3, eu, Gustavo e Lucas, sentados na Praça das Araucárias, tomando sorvete como fazíamos quando Lucas era pequeno. Recebi uma proposta interessante hoje, comentou Gustavo, observando as pessoas que passavam.
A Polícia Federal quer que eu dê palestras para empresários sobre como identificar golpes emocionais e financeiros como o que sofremos. Vai aceitar? Perguntei, já adivinhando a resposta. Acho que sim. Se puder impedir que outros passem pelo que passamos, já vale a pena. Ele fez uma pausa, olhando para o filho. Lucas vai me ajudar com a parte técnica da apresentação. Ninguém entende melhor de segurança digital do que ele agora. Meu neto sorriu. Um sorriso genuíno que se tornava cada vez mais frequente. Estou pensando em estudar ciência da computação, com foco em segurança. A delegada Moraes disse que eu tenho talento natural para isso. Aquele momento simples, compartilhando sorvete em um banco de praça, simbolizava algo profundo para mim. Era o recomeço que tanto buscávamos. Não um retorno ao que éramos antes. Isso seria impossível, mas o nascimento de algo novo, construído sobre a verdade, por mais dolorosa que tivesse sido. Na semana seguinte, recebi um telefonema inesperado. Era Dr. Marcelo Bueno, o médico que havia percebido os primeiros sinais de abuso no hospital. Dona Carmen, espero não estar incomodando. Queria saber como a senhora e sua família estão se recuperando. Contei-lhe sobre nossos progressos, sobre o trabalho de Gustavo com outras vítimas, sobre os planos universitários de Lucas. A razão da minha ligação, ele continuou, é que estamos desenvolvendo um programa de treinamento para profissionais de saúde, focado na identificação de sinais de abuso contra idosos, especialmente casos sofisticados como o que a senhora vivenciou. Gostaria de convidá-la para compartilhar sua experiência com nossa equipe. Aquele convite me pegou de surpresa. Eu, uma contadora aposentada de 68 anos, dando palestras para médicos? Não sei se tenho qualificação para isso, doutor. Ao contrário, ele respondeu gentilmente. A senhora tem a qualificação mais importante, a experiência vivida. E se me permite dizer, uma coragem extraordinária que pode inspirar tanto profissionais quanto outros idosos em situação de vulnerabilidade. Aceitei o convite, ainda incerta de como seria. Na verdade, a incerteza havia se tornado nossa companheira constante nos últimos meses, mas uma incerteza diferente da ansiedade paralisante que senti sob o teto de Vanessa, Denise. Era a incerteza de novos caminhos, de possibilidades inexploradas. Em outubro, 6 meses após o incidente que quebrou meu braço e desencadeou toda esta história, participei da primeira conferência como palestrante convidada. Diante de uma plateia de profissionais de saúde, contei minha história. Nossa história. Falei sobre os sinais sutis de manipulação, sobre como o isolamento é frequentemente a primeira estratégia de abusadores, sobre a importância de acreditar nos idosos quando relatam situações suspeitas. Gustavo e Lucas estavam na primeira fileira, seus rostos refletindo um orgulho que me aqueceu por dentro. Ao término da apresentação, fui surpreendida por uma longa ovação de pé. Pessoas que eu nunca havia conhecido vieram me agradecer, algumas com lágrimas nos olhos, compartilhando histórias de pacientes que reconheciam nos sinais que descrevi. Aquela tarde marcou o verdadeiro início da minha nova vida. Não mais apenas como a mãe de Gustavo ou a avó de Lucas, mas como Carmen Pacheco, uma voz para aqueles que muitas vezes são silenciados ou ignorados. Na saída do auditório, uma senhora de aproximadamente minha idade se aproximou timidamente. Dona Carmen? Meu nome é Lourdes Vasconcelos. Assisti sua palestra e... Bem, acho que estou vivendo algo parecido com minha filha e genro. Nunca tive coragem de falar. Achei que estava imaginando coisas. Mas ouvindo a senhora hoje, peguei suas mãos entre as minhas, reconhecendo o medo em seus olhos. O mesmo medo que me acompanhou por meses. Vamos conversar, Dona Lourdes. A senhora não está sozinha. Ah, e ali, no saguão daquele hospital, compreendi que minha história, aquela que começou com um braço quebrado e palavras ameaçadoras sussurradas, não havia terminado. Estava apenas se transformando em algo maior, algo que poderia ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria voz, sua própria força. Quando penso naquela frase ameaçadora, da próxima vez será pior. Agora sinto apenas uma tranquila certeza. Não haverá próxima vez. Não para mim, não para Gustavo, não para Lucas.
E, se depender do trabalho que agora fazemos, não para muitas outras pessoas também. O que fiz com ela? Expus a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja no início, é sempre o primeiro passo para a cura. Se hoje estou aqui, compartilhando esta história com vocês, é porque acredito no poder transformador que nossas experiências podem ter na vida dos outros. Quando aquele braço quebrado doía durante as noites, quando ouvia aquelas palavras ameaçadoras, "Da próxima vez será pior", jamais imaginei que estaria um dia falando para milhares de pessoas através deste canal. Minha jornada começou com um empurrão, literal e metafórico. Um empurrão que me derrubou fisicamente, mas que paradoxalmente me levantou para uma batalha que eu nem sabia que precisava travar. A história que compartilhei com vocês nas últimas semanas não é apenas sobre uma nora manipuladora ou um golpe financeiro sofisticado. É sobre algo muito mais profundo e universal: o direito de vivermos nossas vidas com dignidade, independentemente da nossa idade. Quando Vanessa, ou melhor, Denise, entrou na vida da nossa família, ela trouxe consigo um plano meticulosamente elaborado. Cada sorriso, cada gesto de aparente carinho fazia parte de uma encenação cujo objetivo final era destruir financeiramente meu filho e isolar-me completamente. Ela não contava com uma coisa: a força que nasce quando protegemos aqueles que amamos. Muitos de vocês me perguntaram nos comentários do vídeo anterior o que aconteceu com ela após a prisão. Posso contar que Denise Matos foi condenada a 12 anos de prisão por múltiplos crimes: estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha e agressão contra pessoa idosa. O julgamento revelou que ela havia aplicado golpes semelhantes em pelo menos 3 estados diferentes, sempre mirando homens bem-sucedidos com pais idosos. A operação desencadeada pela nossa denúncia, batizada de Operação Teia de Aranha, levou à prisão de mais 7 pessoas, incluindo Rogério Brandão, o líder do grupo que se apresentava como pai de Denise em suas várias identidades. Ao todo, as autoridades estimam que o grupo tenha causado prejuízos superiores a 12 milhões de reais às suas vítimas ao longo de 5 anos. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não captam a verdadeira dimensão do dano causado. Como meu filho Gustavo frequentemente diz em suas palestras para outras vítimas, o dinheiro, eventualmente, você recupera. Mas a confiança, as memórias que você pensava serem genuínas, o tempo perdido, esses são prejuízos incalculáveis. Lucas, meu neto extraordinário, transformou essa experiência dolorosa em propósito. Hoje, aos 19 anos, ele cursa Ciência da Computação com especialização em Segurança Digital na Universidade Federal de Santa Catarina. Nas horas vagas, ajuda a delegada Fernanda Moraes como consultor voluntário em casos semelhantes ao nosso. O menino que uma vez se culpava por não conseguir amar verdadeiramente aquela que acreditava ser sua mãe, agora usa seu talento para proteger outras famílias. Quanto a mim, aquela contadora aposentada que um dia temeu estar ficando confusa, como Vanessa insistia, hoje coordena um grupo de apoio para idosos vítimas de abuso psicológico e financeiro. Trabalho em parceria com o Hospital São Francisco, onde o Dr. Marcelo Bueno identificou os primeiros sinais de que algo estava errado. Juntos, desenvolvemos um protocolo de identificação de abusos contra idosos que já foi adotado por 17 hospitais em todo o Brasil. A dor que senti quando meu braço quebrou naquela churrascaria transformou-se em força, não apenas para mim, mas para centenas de pessoas que agora conseguem identificar os sinais de abuso e manipulação antes que seja tarde demais. Esta história que compartilhei com vocês no canal Vovó Lembrou não é sobre vingança. Não é sobre o que fiz com ela depois que saí do hospital. É sobre algo muito mais poderoso. A construção de uma rede de proteção para que outras pessoas não passem pelo que passamos. Quando visitei Denise na prisão, 1 ano após sua condenação, sim, fui visitá-la. Para surpresa de muitos, ela me perguntou por que eu havia ido. Respondi simplesmente: para te agradecer. Sem perceber, você me deu um propósito para esta fase da minha vida que eu jamais teria encontrado. Ela não entendeu, claro.
Pessoas como Denise não compreendem que nossa verdadeira força vem não da capacidade de manipular ou controlar os outros, mas de transformar experiências dolorosas em algo que beneficie o mundo. A história que contei ao longo destes vídeos pode parecer extraordinária, mas infelizmente não é tão rara quanto gostaríamos. A cada semana, recebo dezenas de mensagens de pessoas que identificaram padrões semelhantes em seus relacionamentos ou nas vidas de seus pais e avós. O abuso contra idosos é uma epidemia silenciosa, mascarada frequentemente por sorrisos falsos e declarações de preocupação, que escondem intenções maliciosas. Se você está assistindo a este vídeo e reconhece alguns dos sinais que descrevi, o isolamento progressivo, as insinuações sobre confusão mental, a infantilização, o controle financeiro, por favor, não ignore. Seja em sua própria vida ou na de alguém que você ama, esses são alertas que merecem atenção imediata. Este canal, Vovó Lembrou, nasceu da minha necessidade de compartilhar não apenas esta história, mas muitas outras que revelam as complexidades, desafios e alegrias de envelhecer em um mundo que frequentemente nos torna invisíveis. Cada semana trago um novo relato, alguns dolorosos como este, outros inspiradores, todos autênticos. Criar este conteúdo exige tempo, energia e recursos. As viagens para entrevistar outras pessoas com histórias importantes, a produção dos vídeos, as pesquisas para fundamentar cada relato, tudo isso tem um custo que, para uma aposentada como eu, nem sempre é fácil sustentar sozinha. Por isso, se esta história tocou você de alguma forma, peço que considere 3 gestos simples. Primeiro, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Cada novo inscrito é uma pessoa a mais em nossa comunidade de apoio mútuo e conscientização. Segundo, deixe seu comentário. Conte sua própria experiência, suas reflexões ou simplesmente o que sentiu ao ouvir esta história. Seus comentários não apenas me dão força para continuar, mas também criam uma rede de apoio para outros que possam estar passando por situações semelhantes. E terceiro, se estiver ao seu alcance, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, uma forma de contribuição que nos permite continuar produzindo conteúdo diariamente. Com sua ajuda, posso viajar para documentar mais histórias, melhorar a qualidade dos vídeos e alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas mensagens. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para manter este projeto vivo. O valor arrecadado é integralmente investido na produção de mais conteúdo e na ampliação do nosso trabalho de conscientização sobre os direitos dos idosos. Este canal não é apenas uma plataforma de histórias, é um movimento por dignidade e respeito. Quando aquela mulher apertou meu braço quebrado no hospital e sussurrou ameaças, ela acreditava estar diante de uma vítima perfeita, uma idosa supostamente confusa, isolada, indefesa. O que ela não sabia, o que muitos não sabem, é que nossa experiência de vida não nos torna mais fracos, mas infinitamente mais fortes. Encerro este relato com a certeza de que, por mais dolorosas que sejam algumas experiências, elas carregam sementes de transformação. O que fiz com ela após sair do hospital? Transformei sua maldade em um movimento de proteção e conscientização que já ajudou centenas de pessoas. Agradeço de coração por você ter acompanhado minha história até aqui. Se puder, compartilhe-a com alguém que você acredita que possa se beneficiar. E não se esqueça, você é sempre bem-vindo no canal Vovó Lembrou, onde acreditamos que cada lembrança, cada experiência, mesmo as dolorosas, tem o poder de iluminar o caminho de outras pessoas. Até o próximo vídeo, com mais uma história que vale a pena ser lembrada.